E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. A paz de Deus com toda a querida irmandade e também com as visitas do canal. Meus irmãos, se puderem, se inscreva no canal e envie essa obra nos grupos aí que o Senhor te fizer saber no coração. Vou contar algumas obras, louvado seja Deus. E lembrando vocês, para quem não sabe, existe uma playlist com todos os áudios aí gravados das obras que o Senhor fez. Eu fiz umas contas, tem mais de 130, 140, não sei quantas obras tem aí. Eu estipulo até mais ou menos umas 150 obras aí, dá para escutar obras o dia inteiro praticamente. Louvado seja Deus, praticamente, né? Então, meus irmãos, sem mais delongas, Deus seja hoje e eternamente louvado. Amém. Meus irmãos, uma obra que o Senhor coloca no coração de contar, referente à semana passada. Semana passada eu fui fazer um atendimento em certo lugar e fui com o carro, graças a Deus. E eu gosto de andar bem arrumado, sabe? Geralmente bem arrumado, a não ser quando eu estou bem atrasado. Aí eu visto umas roupas mais comuns, mas porém eu costumo andar bem arrumado. Louvado seja Deus, não querendo ser melhor do que ninguém, mas faz parte do caráter que o Senhor coloca no coração e tal. Aí o que acontece? Eu fui em determinado lugar fazer um atendimento, né, do meu serviço. Cheguei lá, apareceram dois rapazes, mas aqueles rapazes, na hora que eles apareceram, o Senhor já deu para sentir que aqueles rapazes estavam envolvidos de espírito contrário. Era o próprio espírito contrário naqueles rapazes, e não era um só não. O ambiente ficou pesado, ficou uma coisa ruim. Assim, eu não vou saber contar para os irmãos, mas eu sabia que eu estava na presença de algumas potestades ali, que não era só uma ou outra. E naquela hora ali, os dois começaram a falar entre si, eu fiquei prestando atenção, porque estava naquela situação, e eles iam me assaltar. Aí eu peguei, sabendo daquela situação, e com certeza, um dos dois, ou os dois, estavam armados. Mas eu tinha que fazer aquela é o que eu acabei de dizer agora, aquele atendimento, irmãos. Aí eu fiz o que eu tinha que fazer, né? Comecei a clamar a Deus, orando ao Senhor na mente. Meus irmãos, e uns dias atrás, eu comecei a meditar em todas essas obras que o Senhor já fez, que eu coloquei aí, todas elas, onde tem mais ou menos 130, 150, mais ou menos obras. Mas eu tinha certeza que o Senhor apareceria naquela hora. E eles davam tanta certeza de provavelmente uma impunidade, porque eram voltados ao espírito contrário, aqueles dois rapazes. Muito esquisito, era assim, não vou entrar muito em detalhe. Eles chegaram a dizer assim: com esse agora a gente vai se dar bem, não vai precisar da gente ficar tentando até chegar ao que a gente precisa até as 17 horas, não. Até falar 17 horas, até as 17 horas não. Vai ser tranquilo resolver o que a gente precisa com esse rapaz. Aí um deles pediram até para que o outro roteasse a internet, porque falou assim: roteie para mim que eu já vou mandar mensagem pro rapaz ficar esperando a gente lá. E assim, parecendo que eu nem estava ali, sabe? Eles estavam envoltos de uma força contrária, um espírito contrário. E eu peguei na comunhão com o Senhor, e o Senhor me deu a lembrar. Eu tinha certeza que o Senhor chegaria. O Senhor me deu a lembrar das obras, dessas tantas obras que estão aí, são todas verdades, estão aí na verdade. Não é tão, estão na verdade aí. E eu tinha certeza que o Senhor apareceria naquela situação. Mas eu continuei o meu atendimento, meus irmãos, na comunhão com Deus, sem olhar para os rapazes. Porque eles estavam com tanto ódio, tanta ira de mim. E assim, era o espírito contrário ali. Eu sabia, não era um espírito contrário. Eram vários espíritos contrários neles. Deu para perceber, deu para ter esse discernimento na hora. E eu peguei e fiquei ali na comunhão com o Senhor, sabe? Fazendo o meu atendimento. E eles mandando mensagem.
e ele estava assim pronto já de agir. Eu na minha ali, na comunhão com Deus, mas não olhava para eles. Aí o Senhor me lembrou de todas essas obras, e eu orando ao Senhor na mente, sabendo que o Senhor estava me lembrando dessas obras, tantas obras essas, meus irmãos, como que se a gente estivesse num barco, né, com o Senhor. E teve uma passagem que diz que o Senhor dormia no barco, e a tempestade chegou, e o barco quase afundava, irmãos. As pessoas que estavam ali ficaram desesperadas, porque o barco quase afundava. Mas o Senhor, quando nós fazemos a vontade de Deus, meus irmãos, eu tenho isso como caráter que o Senhor mesmo colocou. Você está fazendo a vontade de Deus, está na comunhão com o Senhor, está vigiando, está obedecendo a Deus naquilo que o Senhor te fala. Porque muitas das vezes o homem te fala uma coisa que não é o Senhor que te diz, né? Então você está fazendo o que é certo diante de Deus. Meus irmãos, é igual o Senhor. Quando ele pregava num certo lugar, usando o barco de uns pescadores, eu não vou entrar tanto em detalhe. Aí depois de usar o barco dos pescadores, né, que pediu para afastar um pouco da praia e tal, ele falou para os pescadores: atira as redes daquele lado ali. Aí, se eu não me engano, foi Pedro, né, que ainda era só o pescador de peixe. Salvo engano, era Pedro. Virou para ele: Senhor, nós pescamos a noite inteira e nada pegamos, mas sobre a sua palavra nós lançaremos as redes. E nisso Pedro jogou as redes, e a hora que puxou, a palavra diz que o barco quase ia a pique de tanto peixe que eles puxaram. Tiveram que chamar gente para ajudar eles com outros barcos. E a pique é quase afundar. E assim é quando a gente está na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, na totalidade que Deus quer. Então, com base nisso, com base do Senhor estar no barco, que é a nossa vida, eu tinha certeza que o Senhor apareceria, meus irmãos, nessa obra. E eu ali, com a cabeça baixada, e o Senhor falou para mim: olha para eles. Aí eu peguei, levantei a cabeça assim e olhei para os dois. A hora que eu olhei para os dois, meus irmãos, os dois desmaiaram. Eles estavam sentados. Um desmaiou com a cabeça jogada para frente e o outro com a cabeça para o lado do ombro direito. Desmaiaram os dois, meus irmãos. E o Senhor apareceu nessa obra. Eu tinha certeza, eu não sabia como, mas eu tinha certeza que o Senhor apareceria. Porque tantas obras, tantas vezes que o meu barco quase foi a pique, glória, santo é Deus. Tantas vezes, ó, irmãos, que o barco quase afundou, mas não afundou não. O Senhor levantou, o Senhor fez o barco flutuar, o Senhor fez as águas abrirem para o barco passar a seco. É o que a mente não viu, o coração não viu, o Senhor tem preparado para nós, meus irmãos. E assim, meus irmãos, o Senhor apareceu nessa obra. Estou dizendo que Deus é bom. Os dois desmaiaram, é a palavra certa. O Senhor deu de contar essa obra na comum esse final de semana, e o Senhor deu de contar hoje também aqui. O Senhor fez saber de contar essa obra aqui para os amados irmãos e irmãs. O Senhor está no seu barco, irmão. O Senhor está no seu barco, irmão. Glória a Deus. Fica na comunhão. Clame a Deus. Vai congregar. Procura uma igreja. Convido-vos hoje a procurar uma igreja chamada Congregação Cristã no Brasil. Lembrando que esse canal não tem nada a ver com essa igreja, não falamos no nome dela, ninguém pediu para dizer nada, simplesmente está na obra. Louvado seja Deus, meus irmãos. Então, meus irmãos, o que eu digo assim, que ninguém pediu para dizer nada, no sentido, meu irmão, que mesmo você congregando na igreja, a qual eu citei agora, instituição, você não pode falar no nome dela. Se o Senhor te mandou para tal lugar, meu irmão, e você não faz parte do ministério da igreja, você não pode falar no nome dela. Você pode ir no nome do Senhor Jesus, mas não falar: olha, estou aqui no nome da igreja tal, eu faço parte de tal igreja. Pode dizer: eu congrego lá, sou um sentador de banco igual eu sou. Não falo o nome da igreja, falo o nome do Senhor Jesus. Cumpra a ordem de Deus, né? Os irmãos entendam, não é crítica nem nada. Então, quando eu falo assim, não falo o nome da igreja, dessa instituição, não tem nada a ver, no sentido de os irmãos não entenderem: ah, o irmão é do ministério. Não, sou do ministério de Deus, não da congregação que está no Brasil. É a igreja que eu congrego, sento lá, recebo a palavra, oro, busco a Deus, fico na comunhão com o Senhor. Não vou em outra não, irmãos. Mas não falo o nome da igreja, não falo o nome da instituição, porque nós temos que saber dividir, entendeu? Então, assim, eu cito o nome porque eu sinto contar, porque está nessa obra, meus irmãos. E faço convite a vocês todos, no nome do Senhor Jesus.
Os irmãos não me entendam, nem interprete mal. E assim o Senhor apareceu, irmãos, nessa obra. O Senhor apareceu, os dois desmaiaram ali, e eu fiz o atendimento mais rápido. Irmãos, fiz, a gente não deve... Eu tenho uma coisa comigo também, por exemplo, cobra é cobra, irmãos. Cobra, ela tem o caráter de uma cobra, ela é feita para picar. E a picada dela é para ela se defender. Ela pode até achar, estou me defendendo, realmente está se defendendo, mas a picada dela, ela só pica, irmãos. Algumas enrola, pica, come, mas isso aí é a natureza da cobra. Então, a gente puder afastar de cobra, e se você sentir uma cobra, meu irmão, muda. Você sentiu uma cobra, irmã, muda o jeito de ser, deixa o Senhor te lapidar, deixa o Senhor te moldar, larga disso, de dar patadas, de tantas coisas na vida dos irmãos, na vida de quem te ama, quem gosta de você, no caso, sua família, estou dizendo assim, né? Os irmãos, perdoa, eu sinto te falar essas palavras. Então, meus irmãos, irmãs, querida irmandade, e eu fiz aquele atendimento rapidinho, né? Porque cobra, a natureza dela é picar. Então, o que eu queria sair dali, igual prova. Você está na prova, irmão, irmã, e o Senhor te dá uma saída para você sair da prova, sai da prova. Porque permanecer na prova, a gente às vezes fala o que não deve, faz o que não deve, porque está mais tempo, um tempo prolongado na prova. Então nós devemos sair da prova. Sai da prova, sai fora de perto de cobra, irmãos. Para de ser cobra, irmão, para aquele que é. Entendeu? Vamos viver na integridade que o Senhor nos manda viver, meus irmãos. Louvado seja Deus. E aí, meus irmãos, ainda tive que acordar aqueles dois rapazes, aqueles dois elementos. Irmãos, na hora que eu terminei o atendimento ali, acordei aqueles dois rapazes. Irmãos, eles não sabiam onde que eles estavam. Eles ficaram assim, o Senhor deu um desmaio tão profundo neles, que eu tive que balançar a perna deles, meus queridos, e tal, porque eles precisavam sair dali, né? E aí, meus irmãos, eles ficaram assim, sem reação, um olhando para o outro, tipo assim, fazendo que queria agir ainda. A hora que eles demoraram ali, mais ou menos, uns 15 a 20 segundos para eles ligar a CPU, tipo assim, para os sentidos voltarem, para eles... Na onde que eles estavam, eles não sabiam nem onde estavam. Meus irmãos. Aí o que eu fiz? A hora que eles acordaram, eu peguei meu carro e fui embora, né? Mas eles ficaram assim, fazendo que ia tomar uma atitude ali naquela hora contra mim, mesmo depois que eu os acordei. Porque cobra é cobra, irmãos. A natureza da cobra é picar. A natureza da cobra, a natureza do escorpião é picar, meu irmão. Né? Por mais que é uma defesa natural, os irmãos não me interpretem mal, mas a natureza é essa. Aí o que eu fiz? Já acordei, já terminei meu atendimento e tudo mais, tchau, obrigado. Entrei no meu carro, fiquei no meu carro, fui embora. A hora que eu fui embora, antes de eu sair, os dois começaram a brigar entre si. Mas você não fez nada. Eu fiquei esperando você tomar atitude contra o cara lá, tomar pra gente se resolver, que não sei o que, você não fez nada. Mas é você que não fez. Você ficou lá quieto, bobão, olhando, não sei o que, mas você também ficou. Nossa, aí eu fui embora, vazei, como diz o outro, né? Piquei ele a mula, como diz o outro, os jargões brasileiros aí. Fui embora, meus irmãos. O Senhor me deu essa libertação, me pôs em liberdade ali daquela prova, apareceu na prova, meus irmãos. E assim é o nosso Deus, meus irmãos. Ele está conosco no barco. Talvez você está achando que seu barco vai a pique. Vai congregar, meus irmãos. Vai clamar ao nosso Senhor. Vai clamar ao Senhor. Vai procurar uma direção de Deus. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Vai congregar. Vai buscar também pelos barquinhos das pessoas que você ama, né? Sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido, seu esposo, né, no caso, seus pais. Vai, seus tios, seus avós. Vai apresentar o barquinho deles diante de Deus. Vai congregar. Vai orar, vai clamar a Deus. Mas vai servir o Senhor. Louvado seja Deus. E assim, meus irmãos, eu sinto te contar só essa obra nesse momento. Se o Senhor tocar, eu vou contar mais outras duas. Já tem duas outras. Lá na comum, o Senhor deu de contar mais 3. Foram 4, se eu não me engano, no total. Que o Senhor me fez lembrar. Mas aqui o Senhor me dá de lembrar essa daqui, que aconteceu semana passada. O Senhor apareceu. E tem uma coisa interessante. Antes de eu começar a contar essa obra, eu me lembro que eu fui congregar. Na última vez que eu fui congregar, o Senhor falava: olha, o inimigo vai armar uma cilada para você, mas eu vou aparecer. Olha aí, esse é o nosso Deus, irmãos.
O nosso Deus, Ele é presente, meus irmãos. Ele é socorro bem presente na hora da angústia, em todos os momentos, meus irmãos. Vão congregar. Convido-vos hoje, novamente, no nome do Senhor Jesus. Procura uma igreja chamada Congregação Cristã no Brasil. Alguns chamam da a igreja do véu, né? Que as irmãs usam véu porque está na Bíblia. E a palavra de Deus não mudou. Não vou entrar nessa parte. Não mudou. Ensinamentos das pessoas, maneira de interpretar, mas não mudou. Irmãos, tem coisas que não mudam. Doutrina não se muda. Mas eu não vou entrar nessa parte. Essa é a obra, meus irmãos. Louvado seja Deus. Se você sentir, manda para mais pessoas, no nome do Senhor Jesus. Se o Senhor te fizer sentir, você também está servindo a Deus. Esta é a obra. Deus seja hoje eternamente louvado. Amém. Glória a Jesus. Santo é Deus.